Zeca Pagodinho, que a gente acabou de ouvir com Beth Carvalho. Olha que lindeza. Ainda é tempo de ser feliz. E, falar em felicidade, muito da nossa felicidade está condicionada a uma saúde mental. E como é que a gente ensina desde pequeno para os nossos filhos a ter saúde mental num ambiente que às vezes não está numa sintonia legal? Esse é o tema da nossa coluna de hoje, Educação, porque a gente vai falar tanto da responsabilidade dos pais, da escola, em lidar com uma situação que é gravíssima e está em diversos níveis, assim, tanto no nível físico, mas no nível também online, que é a questão do bullying. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Para isso, Bia Albuquerque. Boa tarde, Bia. Oi, Babi. Boa tarde para todo mundo. Bia, você como mãe de 4 já deve ter passado de tudo um pouco, né? É verdade. Eu trouxe esse tema porque ontem foi o Dia Mundial de Enfrentamento ao Bullying, dia 20 de outubro. E o bullying sempre aconteceu, né? Na verdade, sem essa nomenclatura, sim. né? Quando a gente era jovem, isso é uma coisa que acontece com frequência. E a gente fala do bullying na escola porque é um ambiente onde as crianças convivem mais com outras crianças da mesma idade. E aí a recorrência é maior e o convívio é permanente, né? Desde 12 de janeiro de 2024, o bullying foi criminalizado. Então, dependendo da gravidade, pode ter de 2 a 4 anos de detenção, obviamente, para os responsáveis quando se trata de menor de idade. Mas eu quero trazer 2 pontos aqui hoje. O primeiro ponto é como a gente identifica, protege e orienta os nossos filhos, sejam nossos filhos vítimas ou causadores, porque a gente também pode ter, né? A gente tem sempre com esse olhar, né? De que meu filho é uma vítima. Não, ele pode estar também, de alguma forma, causando um dano emocional aí, né? Num coleguinha. E o outro ponto que eu quero trazer é saber diferenciar o que é bullying e conflito natural que existe dentro de sala de aula, existe, aliás, dentro, né, entre quaisquer seres humanos. Bom, vamos lá. Então, o bullying. Como que a gente pode identificar? Pensando no lugar de quem está sofrendo. Recusa para ir para a escola. Então, a criança começa... Quando não é aquela criança que declaradamente chega e fala, fulaninho fez isso comigo e tudo, quando ele começa, ai, mãe, não quero ir para a escola. Ou eu não gosto do fulano. Ou começa, é o clássico, né? Começa a diminuir rendimento escolar, a criança começa a perder o interesse por outras atividades que ele gostava, e aí vale a pena tentar entender. O que é o bullying, né? A gente já falando desse segundo ponto. O bullying, ele é uma ação repetida. Então, não é assim, houve uma situação na escola, o menino no futebol, foi lá, o menino me xingou. Aquilo ali foi pontual, foi resolvido de alguma forma, beleza. Então, ele precisa ser uma ação repetida, intencional. Então, por exemplo, como você disse aí, estava no futebol e aí ele me empurrou, ou ele me xingou. Na hora da raiva, ele não teve uma intenção clara de diminuir, de desqualificar ou de intimidar, né? E o outro ponto, isso a gente está falando da lei mesmo, né? O que caracteriza? O outro ponto que a gente traz é uma questão de hierarquia de poder. E não necessariamente você está falando de crianças mais velhas. Tem crianças que são mais populares. Sim. Tem crianças que têm apoio de um grupo e tem uma criança que é um pouco menos social. Então, ela está num nível ali de isolamento. Então, ela fica acuada, sozinha. Então, esses três pontos precisam ser observados. Primeira coisa, o seu filho chegou se queixando que um coleguinha não está sendo bacana, não está sendo legal, ofendeu, como você falou, não precisa ser um físico, ele não precisa bater. Pode ser uma coisa de isolamento. Até isso mesmo, você tem um grupo de alunos e aí, sistematicamente, tem um aluno que é isolado das atividades, das brincadeiras. Se isso for recorrente e isso causar sofrimento, isso precisa ser olhado de uma maneira mais verdadeira. Mas o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos? Inicialmente, antes da gente identificar, porque não começa num nível alto, né? Uhum. É gradativo, como todo tipo de violência, ela é uma escada, né? Então, identificar isso, tentar subsidiar os nossos filhos
de estratégias para mediar esse conflito. De primeira, assim, dizer que existem esses conflitos. É claro que eu estou falando de crianças da mesma idade. Quando você pega uma criança 2, 3 anos mais velha, é impossível você, né, pedir para o seu filho fazer qualquer tipo de mediação, porque ele vai estar em desvantagem. Então, o primeiro passo, tentar fazer com que essa criança consiga mediar esse conflito. Filho, conversa, fala com ele. Nossa, eu vivo isso basicamente todos os dias. Mãe, você não acredita? O fulaninho pegou minha borracha e jogou no lixo. Filho, então amanhã você fala, olha, fulano, eu não gostei, não faz isso, eu gosto muito da minha borracha e tudo. E aí você tentar ensinar ele a mediar. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo, está gerando sofrimento. A criança fala, mãe, ninguém gosta de mim na sala, estão me excluindo da brincadeira. E isso acontece com frequência, e não é só quando a gente pensa em menino de ensino médio, pequenininho também. Eu vi isso recentemente, meninos pequenos, foi numa escola que só tinha até 6 anos, fui visitar uma escola e falei, Jesus amado, umas crianças exatamente, deixando o outro de lado e querendo pegar, assim, e a professora me falou, não, mas eles ficam me implicando com o fulaninho. Aí eu falei, gente do céu, olha isso, assim, dessa idade tem isso, 5 anos. E é isso, assim, eu sempre digo que quem faz e quem sofre são vítimas, porque são crianças. Uhum. E toda pessoa em formação precisa ser orientada. E muitos deles se vulnerabilizam e acabam sendo vítimas mesmo de ofensas, do bullying em si. E outras, como uma forma até de chamar a atenção, causam esse bullying, né? Praticam o bullying. Então, não vilanizar, porque são todas crianças, então não colocar o meu filho é a vítima e aquele menino é o vilão, ele não é bom, ele é do mal. Não, são todos crianças aprendendo a se relacionar. Existe um papel importantíssimo das escolas, eu acho que as escolas têm que difundir o combate ao bullying, mostrar para as crianças o que é o bullying. Olha, se acontecer isso é bullying, se acontecer aquilo, se você está se sentindo excluído, se ele xinga, se ele ridiculariza a sua aparência física, se ele desqualifica suas notas, ou uma roupa que você usa, isso é bullying. E foi muito bonitinho que, por conta do dia do bullying, né, do enfrentamento ao bullying, semana passada a Maitê, que tem 6, na salinha eles trataram muito sobre o bullying. E aí ela chegou e falou assim, mãe, você não sabe o que eu aprendi. Quando eu estava lá na outra escola, na educação infantil, eu estava sofrendo bullying da fulana. Porque não foi uma vez só. Aí ela já sabia todos os requisitos. Ela não falou comigo daquele jeito só uma vez. Ela mandava em todas as brincadeiras. Eu não conseguia brincar. Todos os dias eu estava triste. Então, acho que foi bullying, mãe, porque foi muitas vezes. Olha, que importante. E eu achei bonitinho porque ela reconheceu. E aí, antes, ela se acuava. E aí, agora, ela tem instrumentos para... E isso é bacana a gente ajudar os nossos filhos. Acionar a professora. Falar, tia, quando é pequenininho, olha, não gostei, tô me sentindo assim, tô me sentindo acuado e tudo mais. Aí, quando a gente fala dos meninos maiores, eles têm um pouco de vergonha, né, de se posicionar, porque eles podem ter, inclusive, serem mais ridicularizados ainda. Ai, tá lá, filhinho de mamãe, não, né, não aguenta brincadeira. E aí, especificamente no Leonardo, eles criaram um canal de denúncia anônima de bullying. E aí isso resguarda um pouco essa questão que os jovens têm de se expor, né? Então, esse canal existe. Todas as denúncias que são colocadas lá podem ser feitas por alunos, professores ou pais, né? Docentes, os pais. Assim, claro que os professores não vão fazer denúncias anônimas, mas é um canal aberto. E aí eles têm que investigar e trazer todo mundo que participa ali daquela dinâmica para poder entender. Mas eu acho que o mais importante quando a gente constrói uma boa autoestima nos nossos filhos, a gente valoriza o que eles sentem, estimula, falam que são boas pessoas, a gente previne que eles sejam autores de bullying, porque normalmente quem está praticando bullying tem uma insegurança e uma vulnerabilidade grande. E precisa se afirmar, né, Babi? Assim, a gente vê isso, a gente vê a dinâmica de colégio, né, quando a gente está perto dos alunos, assim. Um dia a gente estava fazendo bullying o tempo inteiro, já há uns meses, a gente foi ver como essa criança estava num processo de sofrimento grande, sabe? Assim, depois, eu sei que você está aí, que você é ser humano, quando é com seu filho, eu sei que você sente raiva da criança, porque eu também sinto raiva. A gente é ser humano, mas aí a gente tenta pensar assim, cara, tentar um pouco de empatia também. Aquela criança naquela situação fazendo aquilo, ou ela
está replicando uma violência que ela está sofrendo, ou ela está só, assim, ela está sinalizando alguma coisa que não está legal. E aí eu vi o sofrimento que essa criança, que estava aplicando sofrimento nas outras crianças, estava passando, e assim, ela chorando de... Aí eu falei, meu pai eterno, cara, realmente a gente tem que tratar a sociedade como um todo por isso, assim, os pais deles também têm que tratar essa criança, todo mundo tem que tratar nossas crianças também, mas você vê que é um problema geral da sociedade, né, e não dá para vilanizar e culpar algumas crianças por isso, assim, realmente tem que ter esse trabalho da escola, quando identificar isso, assim, o que está por trás de tudo isso, né? Isso. É um trabalho complexo. E é importante a gente ver que é um trabalho coletivo. Isso. Assim, as famílias têm esse instinto de ir na escola, mas meu filho tá isso. E aí, os nossos filhos, eles repetem os comportamentos. Se você nota, você criança, você jovem, que o seu pai reage de maneira, o seu pai ou sua mãe, reage de uma maneira muito incisiva, violenta na hora que acontece alguma coisa, é natural que ele também faça dessa forma. Então, vamos olhar pra gente também. Os nossos filhos são muito reflexo, espelho do que a gente faz. Se o seu filho vê você no trânsito, com um colega de trabalho, nas relações familiares de uma maneira muito intempestiva, agressiva, porque o bullying ele não existe só dentro das escolas. Ele existe nas relações familiares, ele existe no trabalho. Então, a gente fala das escolas porque é o nosso tema, mas a gente entender também que a gente, como família, tem um papel de subsidiar os nossos filhos de exemplos, de informação e de muita autoestima, para que eles não sejam nem vítimas e nem autores. E é o que você falou, eu acho que o olhar é esse. Deve ser muito difícil ter um filho vítima de bullying. Meus filhos já sofreram em alguma medida, mas deve ser tão ou mais difícil ser pai e mãe de uma criança que está praticando e gerando sofrimento em outra. Então, a gente ter essa empatia com os pais e com as crianças, porque as crianças todas estão em formação, é o que eu brinco aqui sempre. Córtex pré-frontal ainda todo em amadurecimento, e a gente precisa ter um olhar generoso sobre quem pratica, quem é vítima, e ter uma parceria sempre com a escola. É o caminho sempre mais equilibrado, né, Babi? Sensacional. Sempre trazendo temas maravilhosos, de um jeito leve e didático, propondo solução, né? Não é só ficar falando do problema, mas também propondo solução. Bia, muito obrigada pela participação aqui hoje no Mesa para Dois. Imagina, Babi, até semana que vem, gente, casaco, que hoje tá gelado, né? Jesus. Antes de acabar, peraí, Vitor, não coloca a vinheta não, mas... Levem casaco pro colégio. Ontem eu levei eu faço a mochila dos meninos na sexta. Assim, eles chegam, eu já tiro... Eu não sou muito organizada não, tá? Mas na mochila dos meninos dá tanta dor de cabeça que eu faço isso. Eu chego, tiro a roupa suja que tem, coloco as roupinhas novas na mochila, já organizo. E sexta, tava um calor da gota serena, assim, um calor... Aí levei pros meninos, aí fiz a mochila com base no que? No calor. Aí eu levei bronca das duas escolas por conta disso. E eu vou ter que falar que eu também. Ontem eu fui buscar o Guilherme, ele, mãe, eu fui o único que não trouxe casaco. Eu falei, gente, a mãe impossível, é isso aí. Desculpa, amanhã eu levo. Não, hoje tinha uns 3 casacos tá, em cada mochila. Assim, hoje tem que pode mudar. Invernar que esse menino tá preparado para menos 20 graus. É isso, beijo. Mesa para Dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Um respiro no seu